Para começar, nós vamos precisar de uma tábua, uma faca bem afiada, uma régua para quem ainda não tem a prática, uma faca para descascar legumes e um descascador de legumes também. E para dar início à nossa aula, vamos fazer uma parte fundamental e muito importante, que é a desinfecção dos nossos legumes, frutas e verduras. Para isso, nós vamos precisar de 1 litro de água, de água sanitária ou hipoclorito de sódio, lembrando sempre de verificar no rótulo da embalagem se ela tem indicação para este fim, se está escrito nela para desinfecção de frutas, legumes e verduras. Essa é uma parte muito importante. Vamos colocar 1 colher de sopa e colocar os nossos legumes e verduras de molho por 15 minutos, no máximo, mínimo de 10, e depois enxaguar em água corrente. Passados 15 minutos, nós vamos enxaguar em água corrente para tirar todo o resíduo de água sanitária que possa ficar nos nossos legumes e vamos colocar para secar. Lembrar sempre de enxaguar todos os folhosos um a um para poder retirar todo e qualquer resquício de terra ou qualquer objeto que possa ficar entre as folhas. Vamos começar com um corte clássico, que é o ciselê. Para isso, nós vamos precisar de uma cebola. Nós vamos aparar essa cebola para que ela não fique andando assim na tábua, né? Nós vamos precisar tomar muito cuidado com os dedos. Nossos dedos têm que ficar sempre fechados, o dedão para dentro e ter firmeza na nossa cebola. Para isso, a gente vai trabalhar com a faca e a nossa faca não trabalha reto, ela trabalha inclinada. Então, vamos aparar a nossa cebola. Depois, nós vamos descascar, tirar essa primeira parte da cebola. Se você achar que a outra parte ela está um pouco seca, a gente também pode tirar, porque essa parte seca não é legal. E preservar sempre essa parte aonde que é a raiz da cebola, que a gente chama dos cabelinhos da cebola. Agora a gente vai tirar essa primeira parte e vamos começar o nosso corte. Nossa cebola, ela é feita em camadas, então a gente deve sempre prestar atenção no corte, no sentido do corte e nas camadas da cebola. Essa é pequena, eu não preciso fazer vários outros cortes, um só já vai ser suficiente para mim, para essa cebola. Se for uma cebola maior, devemos fazer mais corte. Agora a gente vai cortando e preservando, não chegando até o final. Essa aqui desprendeu, mas não tem problema nenhum, é só a gente segurar. Depois, vamos fazer o seguinte, a nossa faca, ela deve sempre manter a ponta na tábua. A faca percorre o alimento, não devemos amassar de jeito algum o alimento, principalmente a cebola, porque ela começa a soltar os ácidos. Os ácidos da cebola é o que dá o sabor na comida. Se a gente amassa esse alimento, a gente acaba perdendo o que a gente mais quer dela, que é o sabor. Então, lembrando, a pontinha da faca na tábua e a faca percorre o alimento. Quando chega no final, eu retiro esse finalzinho e faço o recorte. A gente não deve também fazer aquela prática que é repicar. Por quê? Quando a gente repica,
a nossa cebola começa a soltar muita água e a gente não quer isso. Olha que corte lindo, está aqui o nosso corte ciselê. Agora nós vamos para o clássico da cozinha, o corte à julienne. Primeiro nós vamos descascar, nós vamos fazer esse corte com a cenoura, nós vamos descascar todinho. O bom de usar o descascador de legumes é que a gente não tem desperdício do alimento. E é bem mais prático. Agora nós vamos fazer a calibragem dessa cenoura, para que não ocorra nenhum tipo de acidente e que a gente consiga tirar nossas lâminas para fazer a julienne. Agora eu tenho segurança no meu alimento. E vamos continuar a calibragem. Pronto, agora eu já tenho um alimento totalmente calibrado e vamos tirar nossas lâminas. Para eu ter um corte à julienne, eu preciso que esse alimento, que esse corte, né, ele tenha 3 por 3 milímetros, de 3 a 5 centímetros. Por isso que nós temos o auxílio da régua, 3 milímetros e de 3 a 5 centímetros. Vamos lá? Vamos tirar uma lâmina de 3 milímetros. Vamos calibrar para mais ou menos 5 centímetros. E vamos cortar olhando sempre por cima. Para quem não tem uma régua também em casa e quer fazer o treinamento, você pode ter o auxílio de um palitinho de fósforo do lado também. Ele te auxilia bastante. Agora nós temos o nosso corte à julienne. E para a gente ter certeza que ele ficou certinho, a gente junta ele na mão e vê que ele não ficou nem um espacinho, estão todos certinhos do mesmo tamanho, ok? E desse corte do julienne, nós tiramos o brunoise, que é um corte de pequenos cubos de 3 milímetros também. Eu olho por cima, vejo os cubos de 3 milímetros e corto. Nosso brunoise. Agora vamos para outro corte chamado macedônia ou jardineira. Primeiro nós vamos tirar umas lâminas de 5 milímetros. Depois, tiras de 5 milímetros. E vamos cortar pequenos cubos de 5 milímetros.
Esse é o nosso corte macedônio, ou jardineira. Esse corte, para ser chamado de macedônio ou jardineira, ele tem que manter esse padrão de 5 por 5 milímetros. Passando disso, ele vai ser cubos de 1 centímetro, de 10 milímetros. Então, para ele ter esse nome, tem que ter 5 por 5 por 5, ok? Agora nós vamos cortar uma couve e fazer aquele corte maravilhoso chamado chiffonade. Para isso a gente vai tirar esse talo central. Esse é um talo fibroso, né? E a gente não quer isso no nosso prato. Esse chiffonade é muito usado na nossa clássica feijoada brasileira. Uma couve muito bem cortada, faz toda a diferença no prato. A gente pode enrolar toda assim ou dobrá-la ao meio e enrolando assim também, bem apertadinha. E começa o corte. Lembrando que a faca é que tem que cortar, é ela que tem que passar pelo alimento. A gente não deve apertar ou amassar o alimento. Olha que corte lindo. Nada mais agradável do que a gente comer um alimento todo padronizado, né? Agora vamos para um outro corte, chamado hacher. É aquele corte da salsinha, aquele corte lindo, bem pequenininho. Primeiro a gente tem que fazer o quê? Tirar esses talos grossos. Porque se eu corto com esses talos, não vai ficar um corte bonito no final. Depois a gente junta e começa a fazer o corte. A faca percorre o alimento. Junto mais o que for preciso e continuo cortando até o final. Agora nós vamos juntar ao centro e vamos cortar. A minha mão agora vai ficar apoiada em cima da faca. Cuidado com a ponta e vamos cortar. Nós não vamos amassar, nós vamos cortar. Porque essa prática faz com que a gente corte a salsinha e não amasse. A partir do momento que eu começo a amassá-la, ela fica escura, ela perde o líquido e não fica uma produção bonita no final. Eu estou reduzindo o tamanho dela, ela não mudou de cor, ela não molhou minha tábua e tá reduzindo o seu tamanho. Eu posso cortar até ela ficar uma salsinha praticamente em pó.
Minha salsa está totalmente cortada, muito pequenininha, para finalização dos nossos pratos, sopas. E a tábua está limpinha, sequinha. Agora vamos cortar uma laranja para fazer um supremo de laranja. Esse supremo de laranja é muito usado para finalização de prato, para feijoada, para a gente não servir laranja com caroço, né? Ele é um corte muito simples, porém muito importante. Nós vamos começar tirando toda a casca da laranja, até aparecer a polpa dela, né? E agora a gente vai limpar onde possa ter ficado resquícios de casca. E o próximo passo é o seguinte: a laranja, ela é em gomos. Nós vamos encontrar os gomos e vamos cortar, chegando até o centro da laranja. E retiramos um gomo. E vamos fazer isso com toda a laranja. Finalização de um crepe Suzette também é bem legal com essa laranja. Essa que quebra a gente descarta, né? Porque acontece. A laranja, ela nunca vem igualzinha, ela não é uniforme, todos os gomos. Alguns são bem fininhos, outros mais grossos. Mas a gente vai fazendo em toda a laranja. Tira o caroço, quando achar. E é isso. A gente tem que fazer em toda a laranja. E ela só vai sobrar esses gominhos do meio.